Universitária FM 99.9. Universitário. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Vou estar novamente com vocês toda quinta-feira nessa segunda temporada. São 11h30 deste dia 10 de agosto de 2017. Está começando mais uma edição do Fora da Curva, que também é reprisado às 10 da noite. Nosso programa pode ser acompanhado pelo Facebook, nas páginas 99 Universitária e na nossa página Programa Fora da Curva. Você pode participar comentando e enviando perguntas pelas redes sociais. Hoje nós vamos conversar sobre o sentimento de medo que parece tomar conta dos brasileiros. E não é só o medo da violência, que em Pernambuco tem índices alarmantes, mais de 17 assassinatos por dia, só para você ter uma ideia. Nós estamos falando especialmente do medo provocado pela crise política e econômica vivida pelo Brasil. Dados divulgados pela própria Confederação Nacional da Indústria mostram que o índice de medo do desemprego subiu quase 2% entre março e julho deste ano. É o quarto maior valor de uma série histórica desde 1999, quando esse índice passou a ser medido a cada 3 meses por meio de pesquisa com a população. O medo do desemprego, aliado a outras perdas de direitos, reforça a falta de confiança em relação ao futuro. E não é para menos. Mesmo sem credibilidade e envolvido em graves denúncias de corrupção, o presidente da República conseguiu aprovar no Congresso Nacional medidas que precarizam ainda mais o trabalho e revogam conquistas sociais históricas. O governo também promete aprovar ainda este ano uma reforma previdenciária que pode inviabilizar uma aposentadoria digna para a maioria dos brasileiros. Em meio a tudo isso, o que se observa é uma apatia preocupante, alimentada por sentimentos de ansiedade e insegurança. Por isso, o Fora da Curva de hoje discute como a crise está mexendo com a cabeça dos brasileiros.
Para conversar sobre isso, nós convidamos o Edna Galindo, psicóloga e professora de psicologia da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Bom dia, Edna. Bom dia, Eduarda. E também participa da conversa Arthur Perruzzi, psiquiatra e professor de sociologia da UFPE. Bom dia, Arthur. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui. Bom, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, divulgados em fevereiro deste ano, 9,3% dos brasileiros possuem algum transtorno de ansiedade, o maior índice entre os países das Américas. A depressão afeta 5,8% da população, o que nos garante um segundo lugar nada honroso nesse mesmo ranking da OMS. Edna, esses dados podem ter alguma coisa a ver com a descrença nas instituições, na mídia, no Congresso, no presidente, no judiciário, na polícia? Como isso pode nos afetar de um ponto de vista psicológico? O que se pode dizer do estado psicológico dos brasileiros nesse contexto que a gente está vivendo? Bom, queria dizer bom dia aos ouvintes e a Arthur, e a satisfação de estar aqui com vocês. Eu entendo que sim, que esse quadro de sofrimento psíquico pode estar ligado com esse contexto em que a gente vive, né? Eu gosto sempre de dizer que para se viver, a gente, em comunidade, em coletividade, em sociedade, a gente precisa construir pactos civilizatórios. Então, a gente tem vivido no Brasil a quebra desses pactos, né? A gente tem uma história no Brasil de muita fragilidade nesses acordos. Seja pensando, quando a gente era colônia, por exemplo, alguém mandava, os outros obedeciam. E agora a gente também tem vivido isso desde o processo que levou ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff, que foi feito sem respeito às regras. Então, o pacto que a gente tinha eram as regras de convivência que a democracia colocou para a gente, e a gente desde então tem visto essas regras serem quebradas. As pessoas se sentem inseguras, é quase como se a gente ficasse pensando: onde é que eu estou pisando, se eu não sei mais quais são as regras e como são as coisas que a gente tinha combinado antes, vamos dizer assim. São coisas que a gente dava como certa, que iria se aposentar, que iria ter reconhecido os direitos da consolidação das leis trabalhistas, isso tudo, de certa maneira, se esfumaçou. E até coisas que a gente foi construindo. Por exemplo, nos últimos anos de governo federal, desde o presidente Lula, por exemplo, a gente conseguiu ampliar o acesso da população à universidade, pessoas que antes não estavam. Então, é quase como se a gente estivesse construindo um novo pacto social de dizer assim: não, vocês que historicamente estiveram fora da universidade agora podem estar. É como se o governo federal estivesse reconhecendo essa possibilidade. E aí, todo esse cenário que a gente está vivendo agora de comprometimento desses direitos, que a gente chama de direitos, eu estou falando aqui como se fosse de uma combinaçãozinha para a gente viver em coletividade. Então, tudo isso deixa a gente muito vulnerável, muito inseguro, né? Então, Arthur, a pergunta que eu tenho para você vai na mesma direção. O rolo compressor do governo Lula e do Congresso já retirou direitos conquistados à custa de muita luta. Gerações lutaram para construir uma política de educação no Brasil, veio a lei do ensino médio, passou por cima do debate com os especialistas e com a sociedade civil. Gerações lutaram para construir uma legislação que coloca os interesses públicos acima dos interesses daqueles que especulam com a propriedade da terra. Veio a lei fundiária, passou por cima dessas conquistas. Gerações lutaram em defesa de uma legislação trabalhista, veio a lei da terceirização, jogou no lixo várias conquistas como a regulamentação das férias, a proibição da contratação de terceirizados para atividade fim das empresas. Como lidar com a sensação de que todas as nossas certezas podem cair por terra? Como não sucumbir a uma certa sensação de terra arrasada? Bem, bom dia a todos da Fora da Curva. Primeiro, uma questão: eu acho que as certezas caírem, a gente pode tentar pensar por um lado bom. Até para pensar que essas certezas eram fundadas muitas vezes em ilusões. A ilusão de que a gente tinha uma democracia consolidada, uma ilusão que a gente ia passar de uma democracia representativa para uma democracia participativa, a ilusão de que diversos direitos eram completamente consolidados e impossíveis de retrocessos. Então, é interessante a gente começar a pensar, né, de que, em relação à realidade brasileira, que é uma realidade extremamente complexa e algumas vezes muito doida, né, uma realidade difícil de a gente enquadrá-la do ponto de vista mais racional, é de pensar, e a realidade está batendo na nossa cara, de que as nossas certezas, de fato, não eram certezas. Boa parte dela era fundada em ilusões.
E isso pode servir para um processo mais autocrítico, né, para a gente aprender e mapear no que a gente errou, no que a gente subestimou, para tentar, digamos assim, debelar boa parte de algumas ilusões a respeito, principalmente, da democracia brasileira. Inclusive, o problema, talvez, aqui, né, nessa questão das certezas, é que se juntou uma tempestade perfeita. É uma crise econômica, mas uma crise que se junta a uma crise social e principalmente uma crise política. A questão para a gente é saber por que isso aconteceu, como isso aconteceu, por que a gente está tão, digamos assim, perdido em relação a essa crise. Como forjar uma resistência em relação a isso. É a forma, inclusive, para não sucumbir à sensação de terra arrasada. Mas talvez um componente um pouco realista é de saber que, de fato, a gente está indo para uma situação de terra arrasada. E a gente precisa ter uma clarividência em relação a isso para poder combater. Edna, como é que a gente pode lidar com essa perda de certezas do ponto de vista psicológico? Eu entendo assim que a vida psicológica ela é muito singular, né? Como cada pessoa reage a esse cenário todo que Arthur bem descreveu, que a gente está falando aqui, vai depender de cada pessoa. Então, é importante cada pessoa ter uma percepção do que está se passando consigo, acompanhar isso e procurar ajuda, se for necessário, dos especialistas que a gente vem acumulando ao longo da história, que podem ajudar. Psicólogos, psiquiatras, né? Que podem ajudar nisso. O que é importante nessa discussão que a gente está fazendo é que, muitas vezes, um sofrimento, vou chamar assim, pessoal, individual, ele se ancora, ele se relaciona com esse contexto social mais amplo. Então, para as pessoas, de forma geral, a gente tem uns sinais muito claros da vida. Se tem alguma coisa na rotina que não está indo bem, se a pessoa, de repente, não consegue dormir, não consegue trabalhar, se está se irritando facilmente, se está chateado e tal. Então, são sinais de que a pessoa mereceria procurar uma ajuda. Mas eu gosto sempre de dizer que vale a pena a gente entender essas expressões do sofrimento como articuladas com um contexto social todo que a gente está vivendo. Então, tem que ver essa relação entre o que eu estou passando, como é que eu estou sentindo e como é que isso tem a ver com o contexto geral. O que a gente vê hoje na nossa realidade é uma emergência, é o surgimento, é aparecer muito mais umas... Eu tenho visto muito uns comportamentos assim, vocês devem ter visto assim, de uma raiva, de um ódio, de vamos destruir, e tem fotos de armas, e tem projetos de vamos destruir e tal. Então é como se, a minha perspectiva como psicóloga eu não posso entender isso como uma característica pessoal desse indivíduo que é muito agressivo, vamos dizer assim. Mas a gente precisa entender como uma força que é uma resposta que parece que está sendo dada, a saída que aquela pessoa está encontrando. A saída para meus problemas seria destruir o outro, acabar com o outro. E é importante a gente compreender por que as pessoas estão respondendo dessa forma. Por que as pessoas só estão encontrando essa saída? Não é justamente porque as instituições estão, eu ouso dizer, falidas. Quer dizer, a relação das pessoas com as instituições onde essas pulsões, vamos dizer assim, agressivas, poderiam se transformar numa outra coisa, ela está esgarçada. Quer dizer, na medida em que a gente está vivendo um problema coletivo, mas quais são os espaços coletivos para a gente dividir esse problema com outras pessoas? A política, eventualmente, era um desses espaços, né? Será que essas coisas não estão ligadas? Eu acabo me remetendo para a nossa história toda como nação. Eu nem sei se a gente é uma nação, assim, no sentido mais geral. Eu tenho sempre falado assim, poxa, como a gente não fala sobre as coisas que a gente viveu. A gente viveu um período enorme de escravidão, submetendo pessoas a condições de vida péssimas, e fizemos o fim abolimos a escravidão para inglês ver, né? Aqui dentro de um contexto ali. A gente não fala sobre isso. Várias coisas na nossa história a gente não fala. A gente acabou de viver um período de ditadura militar e a gente não fala sobre isso.
A gente está vivendo um golpe e poucas pessoas ousam dizer esse nome. Quando eu dou aula e falo sobre a ditadura militar, parece que é uma coisa assim etérea. Os alunos não têm uma imagem muito clara do que se trata. Então, para a psicologia é muito caro a gente falar sobre as coisas que a gente está vivendo. Tem uma pesquisadora de Minas, Tereza Carreteiro, que diz assim: se a gente silencia esses sofrimentos, vai ser um problema, porque a gente não consegue mais dar conta a gente não consegue se reposicionar no mundo. A gente precisava encontrar espaços para conversar e, de fato, falar sobre. E eu não estou falando somente de uma roda terapêutica, de um grupo terapêutico, estou falando mesmo da gente reviver, reanimar esse espaço da política como um espaço coletivo, né? E para ser um pouco irônico, não é? As instituições estão funcionando. Sim. O STF disse isso, o mercado financeiro sempre diz isso, Temer repete o tempo todo. Boa parte de setores da alta classe média acham que está tudo funcionando muito bem. O que a gente pode perguntar é se até que ponto, se a gente está colocando uma discussão histórica, se até que ponto essas instituições, principalmente as instituições que tentam garantir, ou tentam diminuir a desigualdade no Brasil, sempre funcionaram. Mesmo num governo de centro-esquerda. A gente discute muito sobre estado de exceção, por exemplo. Como se a gente vivesse de fato no Estado democrático de direito. Como se isso fosse a regra na história brasileira. Não, a regra, de fato, é o estado de exceção. Seja pobre, seja negro, more numa favela, então você vai ver as instituições funcionando muito bem. Sim. Mas funcionando bem para quem? Seria essa a pergunta, né? A mesma coisa em relação ao Congresso, né? A respeito dessa visão de que nós vivemos uma crise institucional, eu lembro sempre que o Congresso nunca aprovou medidas tão antipopulares com essa rapidez e com essa folga, com essa margem. Então, de fato, as instituições não estão funcionando no sentido de defender os direitos da maioria, que são essas pessoas que estão expostas a esse tipo de sofrimento psíquico. Eu não sei se tu está dizendo isso, Arthur, mas eu sempre me pego pensando assim, parece que as pessoas, quando a gente pensa em indivíduos, elas não se veem como integrantes dessas instituições que deveriam ser suas, no sentido de que somos cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, então nós somos isso, né? Vamos dizer assim. Então, por isso que é interessante que você fala, as coisas funcionam, parece tudo funcionar normalmente, parece que tudo está acontecendo, as coisas na rotina. Existe uma normalização, né? Existe algo normal na nossa vida. E sempre me inquieta, assim, as pessoas em si, elas entram na rotina. Então, eu tenho essa consideração de que a gente não se apropriou do Brasil, né? Porque talvez a gente não tenha vivido, a gente não construiu isso, a gente não tem uma democracia que a gente construiu. É como se fosse tudo muito... Alguém definiu por a gente, né? Na verdade, até a década de 80, né, o Estado brasileiro só chegava na favela como força policial. Somente com o programa de saúde da família que isso começa a mudar, né? Mas muda até certo ponto. Como Arthur falou, a presença do Estado brasileiro para a maioria dos brasileiros é uma presença de violência, não de garantia de direitos. Mas o que me parece é que essa crise que a gente está vivendo, essa crise política, ela é também uma crise de sociabilidade, né? Quer dizer, os nossos espaços usuais de convívio, eles estão também muito contaminados por esse clima, né? É um clima que gera medo. E medo como sentimento moral é um pano de fundo para paranoia, é um pano de fundo para muita insegurança. Para o fascismo, né? E um pano de fundo para o ódio. Justamente. É um pano de fundo para o fascismo. É interessante ver sociedades baseadas no medo, como elas são de fato paranoicas, inseguras, onde a diferença é sempre vista como inimiga, né? A diferença é vista como o alter, ou a diferença é vista como algo a ser exterminado, eliminado. Então esse medo é uma das preocupações, se a gente for pensar em emoções, seja do caráter mais psicológico, sociológico, esse medo dá medo. Que dá medo, que medo que dá, né? Então, é para trazer entrevistas com visão crítica sobre o que está acontecendo no país, que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Para você que sintonizou agora, nós estamos conversando hoje sobre o quanto a crise vem mexendo com a cabeça dos brasileiros. E aqui no estúdio estão Edna Galindo, professora de psicologia da UFPE, e Arthur Perruzzi, professor de sociologia também na UFPE. Como é que a gente pode pensar? Bom, então a gente já trabalhou aqui a vinculação do medo com o ódio, né? Que é um vínculo muito claro, historicamente, na experiência do fascismo, na Alemanha, enfim, na Itália. Mas como é que a gente pode pensar a relação do medo com a apatia? Arthur. O medo paralisa. Do ponto de vista emocional, o medo paralisa. Então, se a gente propor uma das explicações possíveis dessa apatia, dessa falta de mobilização, a gente poder colocar e pensar o medo como algo que paralisa, tira a vontade, isola, e você não consegue, digamos assim, sublimar, direcionar esse medo, não é, para uma ação mais proativa, uma ação propriamente dita. No máximo, o medo é reação. Ele normalmente mobiliza ataque ou fuga, que seria a paralisação, a apatia, né? E parece que a gente está respondendo a isso de uma forma muito drástica. O ataque como o ódio e a destruição do outro. E essa fuga como um enclausuramento e uma apatia e sair da cena, né? Diante disso, como é que a gente vai aprender com esse processo difícil que a gente está vivendo no Brasil? Se fosse sincero, eu não sei ainda como a gente vai aprender. Eu acho que a gente precisa primeiro compreender. Principalmente essa passagem do medo para o ódio, e para um modo específico, porque essa questão do ódio é uma questão que sempre existiu. O problema é quando o ódio se torna a forma privilegiada de se fazer política. Quando o ódio se torna política, aí de fato a gente pode pensar, isso é fascismo. É quando o adversário político, numa situação democrática, digamos assim, usual, você transforma o inimigo em adversário. O que está acontecendo no Brasil é a transformação de adversários políticos em inimigos. Inimigos têm que ser eliminados. A gente vê isso como uma tremenda intolerância, né, nos espaços de discussão, de diálogo. Não é, Edna? Você tem sentido isso? Eu tenho um fio de otimismo de como sair dessa, assim. Eu acho que a gente precisava conversar mais. E com esse esforço que Arthur está falando, da gente escutar diferenças não como uma coisa que a gente tem que destruir ou afastar de nós, né? Conversar mais, conhecer mais nossa história. Acho que é importante, se a gente conhece nossa história enquanto nação, dos nossos antepassados e das lutas anteriores, eu acho que é uma importante estratégia para poder começar a construir uma referência identitária ou alguma coisa desse tipo, e fazer mais conversas mesmo, diálogos entre as pessoas, entre os vizinhos, os amigos, os que não são tão amigos, e conversar sobre a realidade. Eu entendo que falar sobre isso, a gente fala pouco sobre. A gente poderia se lançar mais a pensar como construtores dessa realidade. Então, eu fico pensando, Arthur, em que medida a gente na sociologia não chamaria isso de reconstrução da sociabilidade perdida, né? A gente tem uma sociedade brasileira que é uma sociedade profundamente privatista. Então, as pessoas, principalmente as pessoas de classe média, como nós, vivem muito enclausuradas em espaços privados, né? Então, o fato de que, de certa maneira, por exemplo, a gente tem o esgarçamento do espaço público no Brasil, né? A cidade não é um lugar de encontro, é um lugar de medo, de ameaça, né? A universidade, hoje em dia, também é atravessada por todas essas ameaças, inclusive ameaças de censura, né? Como a gente vê circular. A mídia também é um espaço extremamente claustrofóbico, né? Fechado, enclausurado. A gente não vê a possibilidade da emergência dessa diferença na base do respeito, né? Do respeito à diferença de opinião, do respeito à diferença de estilo de vida, de escolha, de valores e de preferências políticas também. Como é que a gente pode pensar essa questão? Eu acho que a gente tem que reconstruir o espaço público no Brasil. E olha que o espaço público no Brasil, ele estava em processo de construção. E, como você colocou, é muito claro essa divisão entre o público, que sempre sofreu e hoje em dia sofre um processo gigantesco de pejoração. O público é ruim, o público é sujo. Uhum. O público é corrupto. O público é corrupto. Essa volta a um privatismo não é só no campo econômico.
É como se a gente refugiasse, aí de novo a discussão sobre o medo, completamente no espaço privado. E a gente vê isso, é uma questão também de classe, né? O público é a saúde pública, que é muito ruim. O público é a educação pública, que é muito ruim. Então nós de classe média, a gente vive num mundo bem diferente de um mundo, de uma população, que vive nesse público precarizado. E às vezes nem é tão precarizado. É precarizado porque a gente não tem investimentos, por exemplo. A atenção básica em saúde só cobre metade da população. A gente pode pensar, por exemplo, que mais de 90% dos atendimentos de alta complexidade no Brasil são feitos pelo SUS, né? Mas a cultura de que é precarizado, que é essa reflexão, alimenta... Eu trabalhei 9 anos no SUS em Recife e eu escutava... Gente, nem parece SUS, dos usuários falando. Quer dizer, as pessoas têm um imaginário, né? Essa imagem de... Tem referência de que não serve, não presta, não sei o quê, é pouco, que é um favor, de que é uma vergonha estar ali. E as pessoas... É por isso que eu digo, porque as pessoas não reconhecem que é um direito. Quando a gente está com esse desenho todo torto de que o Estado está mais privatizado, a gente deveria pensar, cidadania significa que o Estado é responsável para garantir serviços de atenção à saúde, por exemplo, falando de saúde. E aí as pessoas não... É por isso que eu digo, a gente precisava, como se fosse reconstruir essa pele do que é a cidadania brasileira e para que as pessoas sejam mais autônomas em relação aos seus direitos. Porque nesse cenário de medo, que é uma formulazinha que a gente tem o medo, aí alguns atacam, outros se escondem, né? Fica na apatia. Então, nesse cenário de medo, direito está sendo traduzido como absurdo, como privilégio. O negócio ficou tudo de cabeça para baixo. Sim, são os aposentados que estão levando o Estado brasileiro à falência, né? Quando mais de 40% do gasto público no Brasil é com títulos da dívida, é com juros da dívida pública, né? E a gente não tem, por exemplo, uma auditoria para tentar entender a quem o Estado brasileiro deve. É um dado fundamental de transparência que a gente não tem acesso. Mas o que me chama mais atenção é que talvez esse ciclo político que a gente esteja vivendo, ele reforce uma característica que é muito estrutural da sociedade brasileira, que é de ser uma sociedade altamente polarizada, cheia de trincheiras, em que uns têm medo e outros têm ódio, né? E que, na verdade, está expresso, por exemplo, na metáfora que Teresa Caldeira usou da cidade dos muros, né? As cidades no Brasil são cidades de muros. A gente sabe, por exemplo, que um espaço, quanto mais ele é frequentado por pessoas diferentes, mais tendencialmente ele é um espaço onde a gente se sente seguro. Não há nada pior na cidade do Recife do que você andar em certas calçadas em que o muro tem, sei lá, 5, 10 metros e você se sente ali abandonado à sua própria sorte, né? De certa maneira, é uma metáfora de como essa dimensão coletiva da vida brasileira foi relegada à sua própria sorte, né? Sim. Quando não, ela é frontalmente atacada pelo discurso midiático. Eu acho que uma das formas, inclusive, de enfrentar um diálogo, porque a gente precisa enfrentar esse diálogo, é voltar a colocar como uma questão fundamental, inclusive para a resistência, que é a questão da desigualdade. Sim. Eu acho que a desigualdade é a grande senha sociológica, digamos assim, e psicossocial também, para entender o Brasil. É por isso que ela sempre... sempre... noção de desigualdade que a gente vai entender os muros. E a nossa apatia é tão grande... o medo, né? E o medo. A nossa apatia é tão grande que nós, brasileiros comuns, muitos que talvez estejam nos ouvindo agora, concordam que Minha Casa Minha Vida, por exemplo, era uma vergonha, é um favor. Mas ninguém discute o auxílio moradia de altos... sei lá, do jurídico essa lá, não sei nem de quem Estado, né? É quase uma burguesia de Estado. A gente deixa de... A gente não sabe mais, porque é como se a gente estivesse no meio da onda sem conseguir fazer uma reflexão crítica. Eu acho que uma das consequências assim, do neoliberalismo no plano cultural é que a gente tem uma sociedade em que as classes sociais, principalmente a elite brasileira, perdeu a capacidade de sentir empatia pelos outros, né? Quando você vê as propostas que estão passando no Congresso, são propostas que estão jogando um conjunto de brasileiros numa situação de alta precariedade, tanto na idade produtiva quanto na proposta de aposentadoria, também na idade de aposentado. Então, como é que a gente vai, de certa maneira, se sentir parte de um conjunto numa sociedade que é marcada por um fosso tão grande entre ricos e pobres? Eu não estou falando só do fosso do ponto de vista das condições de existência, não. Eu estou falando dessa capacidade da elite brasileira de se identificar
com a condição humana das outras pessoas. Sim, é completamente alheia. Isso que a gente chamaria de elite, né? De forma geral, alguns grupos que historicamente estiveram com mais acesso aos serviços e tal. Uma das questões que a gente pode pensar e resgatar como sentimento moral, inclusive para combater o medo, é resgate de vínculos. Resgatar vínculos é colocar como uma das questões fundamentais, daí a toda a discussão sobre espaço público, é a discussão sobre solidariedade. É como se esse medo paralisa e deixe a nossa vida mais privada, mais separada um do outro, com esses muros, e o que você percebe é uma falta enorme de solidariedade com o outro. Então eu não sou solidário com a miséria, com a pobreza, com o sofrimento. Dane-se, eu estou aqui na minha vida. Provavelmente eu vou dar alguma explicação do tipo: são preguiçosos, não venceram na vida, o importante é o sucesso, eles que sofram, contanto que eu não sofra. Então é uma espécie de privatismo que se combina com um tipo de individualismo que se torna uma espécie de egoísmo social. Uhum. Gente, eu queria agradecer muito, muito, muito a vocês, porque foi ótima a discussão. Do desabafo de Karina Burr com a banda Ed, nós temos uns informes aqui. Amanhã, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, vai estar em Recife para palestras na Universidade Católica de Pernambuco e na Universidade Federal de Pernambuco. Pela manhã, Haddad vai estar na UFPE discutindo o tema Crise Política e Democracia. O evento na UFPE começa às 9 horas da manhã no Núcleo de Educação Física e Desportos. A entrada é livre. Na Unicap, a palestra é a partir das 14 horas no auditório G2. E também amanhã, o coletivo de advogados e advogadas pela democracia realiza um julgamento simbólico dos procedimentos jurídicos adotados pela Operação Lava Jato. O evento foi intitulado de Tribunal Popular da Lava Jato e conta com a participação de juristas renomados. O Tribunal Popular vai ser realizado em Curitiba a partir das 14h, mas o local só está sendo divulgado aos inscritos para evitar retaliações. Quem quiser acompanhar o julgamento pode acessar a transmissão na página do evento no Facebook. Fora da Curva também acompanha a realização do Tribunal Popular e pergunta amanhã: a Operação Lava Jato está acima da lei? A apresentação é de Bruno Nogueira. Além de entrada ao vivo de Curitiba, a gente vai ter aqui no estúdio Bruno Galindo, professor de Direito da UFPE e conselheiro da OAB, e Maria Lúcia Barbosa, professora de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e da Faculdade Boa Viagem. Nós vamos ficando por aqui e eu volto na próxima quinta. O Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Fechini, no apoio à produção Guilherme Falcão. Nas redes sociais nós contamos hoje com Dani Marreira, os trabalhos técnicos foram de Chico Rocha, e essa foi a edição do dia 10 de agosto de 2017, que vai ser retransmitida pela sua rádio pública às 10 horas da noite. Boa tarde para vocês. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.